coisa lá dentro desse tubo que tá totalmente lacrada. Olha, parece que saiu debaixo da terra. Tem câmera. Não abriu o vidro, não. Caraca, olha a câmera lá no fundo. Eu tô meio bolado, porque... The dam is breaking in. Oi, hambúrgueres! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana e esse é o canal dos Caçadores. Estamos saindo agora do nosso hotel e a gente vai mostrar pra vocês um lugar que a gente já conhece, mas nunca teve a oportunidade de gravar, que é a Área 51 aqui nos Estados Unidos. E olha quem tá indo com a gente. O Paulo tá vendo se vai dar pra passar ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Temos bebês aqui no cassino, já na jogatina desde novo. Só não pode viciar, né, gente? Brincadeira. De passagem, pode bebês. Não pode permanecer, entendeu? Eu sou uma mãe estranha, porque eu queria uma foto deles, os dois rindo e jogando no cassino. E os twinos dormiram e a gente vai aproveitar para tomar um café da manhã na paz de Deus. A gente parou aqui numa loja chamada Panera, que é uma loja tipo uma padaria, né? Mais pra café da manhã, pães, sanduíches. É tipo um Starbucks mais fácil de escolher. Então eu pedi esse de pão de forma. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Um ovo, queijo e presunto embaixo. Esse aqui é um pão meio ciabatta, ovo e bacon e queijo em cima. Tá. Uso uma limonada com agave e no suco de laranja. E um suco de laranja premium. Tá mole. Deu meio termo, meio cozida, meio mole, mas tá escorrendo, tá gostoso. Eu gosto muito de gema mole, gema dura eu acho mais ou menos, gostosinho. Vou confessar pra vocês um negócio, tô com sono. Eu também tô com sono. Outra é bem melhor, esse aqui é meio maçudo. Muito gostosa essa limonada, ela não é doce em excesso, muito gostosa. Deixa eu ver essa laranjada. Muito boa também, suco de laranja. Eu vou dormir, só vou acordar quando chegar lá na área 51. Mentira, não vou não. I heard you and your missus had gone your separate. O vídeo do caminhão quebrou. O caminhão é grandão, é caminhão de bicho, que leva bicho. Eles têm uns ETs escondidos ali. Até parece que ia com furo pra respirar. Ah, foi aqui que a gente comprou aquela carne de ET que a gente gravou. Que maneiro voltar aqui. Acho que nós somos os únicos pais malucos que trouxeram os filhos do Brasil pra vir procurar ET no meio do deserto em Nevada. Os americanos têm um negócio com ET. Um fascínio, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que os brasileiros têm com duende. Ah, não. Duendes e fadas e curupira. É meio que só maconheiro gosta de duende lá no Brasil. Mas aqui o folclore é ET, entendeu? Enquanto no Brasil não tem muito esse negócio de ET. Mas não tem, né? Lá no Brasil não tem caçadores de Saci Pererê. Acho que nunca mais conseguiram gravar. As câmeras se proliferaram, ninguém gravou mais nada e pronto. Aí estão vendo que realmente não era verdade. Mas ET é verdade sim, ó. Já tem dois aqui atrás. Tem uma ETeia aqui do meu lado. Tem dois ETzinhos na entrada, olha que bonitinhos. Eles estão esperando pra entrar, ó. Vamos entrar, ETzinhos. Aqui na entrada já podemos ver o Bilu. Quer dizer, acho que eles estão botando procura-se, perdido. Tá lá em casa, nem te conto. Olha a lojinha toda temática de ET. E olha que maneiro. Vocês querem um ETzinho? Aqui é que começa a Extraterrestrial Highway, a estrada dos ETs. We all live on time we borrow, time our children. E vocês sabem o Bilu, aquele nosso ET verde de estimação? Ele fugiu da Área 51 e ele foi encontrado aqui neste local em 2016, foi quando a gente resgatou ele.
Esse é ET unicorniano. Unicorniano. Olha que maneiro esse. Olha essa mochila branca, que linda. Bonito, né? $24, não achei caro não. Muito bonito. Tudo de ET, gente, tudo de ET. Ainda tem coisa de zumbi, pra quem gosta de The Walking Dead, ó, que legal. Tem as estátuas, ó, dos Olha ETs isso. dos filmes famosos. Órgãos humanos para transplante. Caraca, iradas. Vários Olha imãs maneiros. esta lancheira. Se a gente não morasse perto da praia, eu compraria pros meninos irem pro colégio. Que, aliás, já tô pensando em levar isso, sabia? Maneira, né? Ela é retrozinha. Have a nice day. All the gods and all the angels got them waiting at your table. 'Cause giving you my heart was not enough. Você tomou um susto? Olha lá dentro. Não dá pra... Ah, agora... Cara, todo lugar dá susto aqui. São medonhos mesmo. Não, tem nada aí não. Para de brincadeira. Me dá até calafrio de imaginar. Vai ter Bilu, sacanagem. And the drums of war are getting louder. A sound you never. Olha que bizarro. Esse caminhão tem alguma coisa lá dentro desse tubo que tá totalmente lacrada. Olha, parece que saiu debaixo da terra. Que sinistro. O que tá escrito ali? Você que me contou sobre esses negócios. Saiu da área 51, tá vendo? Gonna find your corner and we'll soon be knocking. Eu pedi pra Juliana gravar esse vídeo pra gente poder assistir ele daqui a muitos anos. Porque hoje tá um dia muito difícil pra gente. Não que eles estejam dando muito trabalho, não, eles não estão. Eles estão bonzinhos. Mas é que a gente tá tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, além de cuidar dos nossos bebês, Eric e Henrique. A gente tá no estado de Nevada, aqui nos Estados Unidos. A gente tá tentando gravar um vídeo sobre a área 51. E ao mesmo tempo a gente tem que dar conta dos dois bebês, que eles estão com 1 ano e 3 meses. E tá um dia muito cansativo pra gente hoje, né, amor? A gente dormiu... Eu fui dormir 1h da manhã, a Juliana dormiu um pouco antes, talvez meia-noite. E a gente acordou 4h30 da manhã com o Henrique chorando. E a gente não dormiu mais. Agora são 3 horas da tarde. Eu pensei em desistir de gravar esse vídeo hoje. Umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Eu várias vezes quase parei no meio do caminho pra voltar. Mas depois que a gente começou a gravar o vídeo, começou a chegar realmente nas atrações, eu comecei a animar e o sono passou. E o importante é que a gente tá gravando o vídeo. Então é só um relato pra gente lembrar daqui a uns anos. Eu tô tão cansado que eu parei de gravar o primeiro relato e não disse o que eu realmente queria dizer. Eu esqueci de tão cansado que eu tô. Eu queria dizer que eu não sei como a gente dá conta. Mas a gente dá, né, amor? No final dá tudo certo. Shining diamonds, burning bridges as we go. Ação Figuração gravando. Estamos agora na última parada antes de tentar entrar na área 51. A gente veio para a cidade de Rachel, em Nevada, e aqui é um reduto de aliens. O que se sabe é que essa aqui é quase uma cidade fantasma. E no passado tinha uma mina aqui que gerava muito emprego, tinham muitas famílias que moravam aqui. Mas a mina não foi pra frente e ela foi abandonada pelo boy, sacanagem. A mina... As pessoas foram embora e os aliens vieram e estão morando por aqui entre nós. E não tem quase nada aqui nesse fim de mundo chamado Rachel. E por incrível que pareça, é a segunda vez que a gente vem em Rachel na vida. Tu não tem nada pra fazer melhor nas férias não, meu amigo? Eu gosto de caçar coisas estranhas. Isso aqui foi um disco voador que caiu um tempão, mas eu tô desconfiando que isso aqui é uma antena parabólica, viu? Como vocês podem ver, a cidade não tem nada. Ih, tem 2 ETzinhos ali, gente! 2 ETzinhos! E eles estão rindo! São filhotes de alienígenas! Senhor, o senhor veio de que planeta? Tá procurando o pai? É um filhotinho de ET. Olá, filhotinho de ET! E você? Você também vem de férias pra lugar de maluco, é os dois? E? Uma coisa muito interessante que acontece nos desertos dos Estados Unidos é que, como não tem umidade, os carros não apodrecem, não tem umidade para transformar o aço em ferrugem, em Mas ferro. isso aqui é ferrugem, não é? Né? É uma oxidação, mas ele não chega a dar aquele podre que começa a abrir buracos, então o carro fica largado anos, décadas. A areia bate, a tempestade de areia bate, vai arrancando a tinta, começa a ver ferro. Desde aí também é cultura. Chegamos aqui na lanchonete de Rachel, aonde tem o Alien Burger. A gente é tão caçadores de hambúrgueres que a gente conseguiu achar um hambúrguer famoso Alienígenas, dos alienígenas numa cidade fantasma. Olha que legal.
A gente veio gravar aqui fora porque eles pediram pra gente não gravar mais lá dentro. Sabe por quê, né? Por causa dos Algum ETs. segredo tem aí. Esse restaurante aqui atrás é um restaurante hotel chamado Little Alien Inn. E o mais engraçado, vocês sabem como é que eu descobri sobre esse lugar? No jogo GTA, o GTA San Andreas, tem uma cópia desse lugar com outro nome. Sério? E é muito engraçado. E eu Eu fiquei tô assim... abaixando toda hora porque eu tô dando sorvete pros bebês. O GTA, ele tem vários lugares que existem de verdade, eles modificam, fazem um humor em cima. Eu pesquisar e falei, pô, esse lugar existe de verdade, vamos lá, vamos. E a gente voltou aqui. Bom, eles serviram com a gente, ó, essa batatinha com Páprica. com páprica. E o hambúrguer, ele é diferente, porque em vez de ser um pão de hambúrguer, aquele redondinho, ele é um pão, meio que um pão francês compridinho. Só que ele é macio, tá vendo, ó? É um pão francês, ele não é duro com aquela casca dura, Não, é igual um pão francês. É um pão macio. E ele tem um queijinho, como diz o Diogo da curadoria, um queijinho safado. Queijinho safada. E um alfacezinho com molho embaixo. O molho parece muito aquele molho rosé. Metade para a Juliana. Esse aqui é o meu almoço. Metade para a Juliana. Servidos um alien hambúrguer pra vocês, cara, na boa. Só os caçadores de hambúrgueres pra achar um hambúrguer assim no fim do mundo, sério. A gente veio reabastecer o nosso tanque pra poder partir pra dentro da área 51. Stars and sun all separated, rainbow colors new. Big Mac, parece um Big Mac. Por incrível que pareça, ele parece um irmão do Big Mac. O molho é o mesmo do Big Mac, uma cópia. Picles é idêntico. Picles idêntico, a carne muito, muito semelhante. Só o pão que é diferente. Peraí que... Estão pedindo sorvete. Esse lugar aqui já apareceu em diversos filmes. Apareceu no Independence Day, apareceu naquele Paul. Aquele Paul que é um ET que foge e tal, e ele passa por aqui. Esse filme é muito engraçado. Inclusive aqui atrás eu vou mostrar pra vocês, tem uma espécie de um monumento do Independence Day que eles gravaram algumas coisas aqui. Ele é gostoso, mas aqui nos Estados Unidos você acha um hambúrguer bem melhor que esse. Sorvetinho, eles pediram um sorvete de creme. Gostoso sorvete de creme, sabia? Eu tô doido pra terminar o meu hambúrguer e experimentar esse sorvete que a Juliana provou antes de dar pros meninos e falou que é muito gostoso. Eu acho que pra ele ser tão gostoso deve ser feito de leite de vaca alienígena. E essa batata aqui eu tô desconfiado também. Olha o tamanho dessa batata, gente. Olha lá, é o tamanho da minha mão, ó. Did I put it all in a paper bag for you? Have a nice day, all the gods and all the angels got. O alien hambúrguer custou R$ 7,55 já com batata frita, o refrigerante foi à parte. Eu já descobri por que eles não gostam que filme aqui dentro. É porque muitos funcionários lá da área 51 vêm almoçar aqui. E aí eles não querem ser filmados, né? Porque eles fazem parte lá do serviço secreto, da área secreta. Então não pode filmar. O negócio é misterioso mesmo, né, gente? Toma seu óculos, vai lá pagar a conta, vai, homem. O sorvete é bom, né? Vambora antes que o sol gostoso. caia, senão a gente não vai conseguir chegar lá na área 51. Atrás dessas montanhas já é a área 51. Tem que dar a volta pra poder passar atrás das montanhas. A gente tá indo pra lá. We were young and we were free and running. Never bought. A gente saiu daquela estrada, aí corta pra essa, tá vendo? Que vai até o fim. E essa estrada de terra aqui, que vai para os limites da área 51. Olha a poeira que vai deixando pra trás. Never bothered about what could be coming. Olha aqui no GPS, ó. O GPS tá indicando, ó, Groom Lake Road, que é essa estrada que vai pra área 51. Road 51, tá vendo? Muito legal, até o GPS sabe. Mas aqui, ó, não aparece nada. Não tem estrada nenhuma aqui. É secreta até no GPS. If it's just love in every glass I'm drinking, we're like one with a. Então ela realmente existe, né? Inclusive é proibido voar de drone, tá vendo? Sério? É, aí. Mas se você decolar com o drone daqui... Olha lá, gente, tem cerca elétrica. Tem câmera. Não abre o vidro, não. Caraca, olha a câmera lá no fundo. Dá pra ver uma câmera que gira. Olha lá. Olha o carro lá em cima da montanha de olho na gente. Ih, tem um carro lá em cima da montanha lá. Esse carro é uma picape da Ford que corre pra caramba. Sério? Ela tem um motor de tipo de carro de corrida. Ah. Corre muito, essa picape corre muito, é uma Ford Raptor. Pra ela vir correndo atrás da gente muito rápido se a gente passar daqui. E aí vai preso, responde a várias coisas e nunca mais pode entrar Tem nos que Estados responder Unidos, no né? juiz, paga a multa. Gente, olha só, aqui vocês podem ver. A gente vai descer, vamos descer? Eu tô meio bolado, porque... Vamos descer? Tá dizendo que não pode tirar foto? Tá, mas já outra vez a gente tirou foto. Fotografia dessa área é proibida. Gente, daqui pra dentro é tecnologia de guerra. É só avião ultramoderno, coisa secreta. Por isso que é proibido passar daqui. E não é assim, passou daqui, andou um pouquinho, já tá na área 51, gente. Ainda tem que andar muita estrada pra chegar na base aérea que tem aqui dentro. A história verdadeira da área 51 é que existem várias áreas. 51 é só uma delas. Tá, então existe a área 49, a área 37. E cada área dessa é responsável
responsável por desenvolver uma tecnologia. Vocês sabiam que as bombas atômicas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial lá no Japão, elas foram desenvolvidas aqui dentro? Inclusive, existiam atrações em Las Vegas para as pessoas assistirem o cogumelo. Nossa, sério? Isso eu não sabia, não. Lá em Las Vegas, pra você ver o tamanho. A gente tá a 2 horas de distância de Las Vegas e as pessoas conseguiam ver o cogumelo da bomba atômica de lá, dos testes das bombas atômicas que eram feitas aqui dentro. E a área é tão grande, mas tão grande, que tem outras áreas perto desses locais que foram explodidas as bombas atômicas e as pessoas trabalham aí dentro normalmente. Cara, só tem uma coisa que é pior do que você ficar com medo de ser preso. É você tá num lugar que é proibido fazer um monte de coisa e tá com vontade de fazer cocô, que é o que tá acontecendo comigo. Eu tô com vontade de fazer cocô ferrada, eu tô falando sério. Tá, mas eu tenho mais medo ainda. Eu já sei o que ele vai falar pra mim, vai cagar no mato, pior ainda. Até poucos anos atrás, o governo dos Estados Unidos nem admitia que essa área existia. E aí, de uns 5 anos pra cá, eles falaram, ok, a área 51 existe sim, a gente faz pesquisas militares lá nessa área, mas ninguém pode entrar e a gente não pode revelar mais nada. Há alguns anos atrás, você nem no Google Maps, nem no Google Earth, você conseguia ver como era aqui dentro. Ficava borrada a imagem de satélite. Hoje em dia, você já consegue ver. Aqui tem tipo um mirantezinho e eu vou mostrar pra vocês que dá pra ver as câmeras que ficam ao redor. Eu não consegui filmar umas partes que elas giram quando você passa, mas tem umas estáticas que eu vou mostrar pra vocês. Tem umas ali. E da outra vez que a gente veio, a gente chegou a ver carros andando quando a gente se aproximou. Dessa vez, não sei se o cara tava tirando aquela soneca depois do almoço, ele não correu atrás da gente. Mas eu achei super estranho porque algumas filmagens, no meio do caminho, o nosso cartão de memória apareceu um erro. Tem a ver, não sei se existe tecnologia suficiente para isso, mas se existe algum tipo de tecnologia avançada que o homem ainda não conhece, está sendo testado aqui do nosso lado na área 51. Aí eu lhe pergunto se não estão protegendo uma área de estudos de ETs. Eles podem estar passando aqui a qualquer momento. You were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to. Uma das desculpas que o governo dos Estados Unidos dá das aparições de discos voadores aqui na região é que, na verdade, eram aviões invisíveis ao radar, aqueles aviões stealth. Eles são perfilados como se fosse um disco voador e aí eles falam, ah, mas não é disco voador, é o nosso avião, que é muito incomum, as pessoas confundem. E aí fica a dúvida, os OVNIs existem, foram avistados ou não? Agora, uma coisa eu tenho certeza, tem muito mistério por trás dessas montanhas. E infelizmente, por enquanto, nós não vamos descobrir esses mistérios, mas a gente chegou perto para mostrar para vocês que pelo menos essa base misteriosa existe sim. Olha, a gente vai falar aqui rapidinho porque a gente tá gravando e a gente não sabe porque o nosso cartão de memória tá dando errado. A gente já tá com medo até dessa tecnologia americana que dá ruim aqui dentro dessa base aérea. Estão mandando energias eletromagnéticas pra cima da gente pra dar erro na nossa câmera. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente tá pedindo pra vocês se inscreverem porque a gente quase foi preso aqui nesse lugar. E muito obrigado por terem nos assistido e até a próxima!